Olá! Hoje a gente vai falar sobre como hackear a persuasão moderna. Quer dizer, como é que certas ideias se instalam na nossa mente, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Vamos tentar desvendar esses roteiros invisíveis que acabam mudando o que a gente pensa, principalmente nesse nosso mundo digital de hoje. Pensa no humor como se fosse um anestésico para nossa mente analítica. Sabe, quando algo faz a gente rir, nossas defesas, elas simplesmente baixam. E aí, ideias que a gente normalmente iria questionar, de repente, entram pela porta da frente sem pedir licença. É exatamente isso que está na tela. Não é só uma piada, é uma estratégia. E agora vem a segunda peça desse quebra-cabeça. O nosso cérebro, ele é programado para se conectar com histórias. Uma boa narrativa, sabe, com herói, vítima e vilão, ela é muito mais convincente do que uma planilha cheia de dados, mesmo que os dados provem o contrário. No fim das contas, quem controla as histórias acaba controlando as conclusões. E aí a gente chega na pergunta central, né? Por que isso acontece com tanta facilidade? E olha, não tem a ver com inteligência não. Tem a ver com a forma como o cérebro humano funciona, seus atalhos e como esses atalhos são explorados. Bom, na nossa primeira parte, vamos mergulhar a fundo no que a gente pode chamar de a nova propaganda. Vamos identificar as ferramentas de influência que a gente encontra todo santo dia online e que são, assim, muito mais sutis e eficazes do que os anúncios de antigamente. É que as táticas de hoje em dia são bem disfarçadas. A gente vê memes que parecem totalmente inofensivos, aquela defesa de que tudo é só uma opinião para fugir de críticas, ciclos de indignação que viciam, e até aquela sensação de que estamos nos rebelando, quando na verdade só estamos seguindo um roteiro novo. Olha só a eficiência de um meme. É impressionante. Ele não precisa de lógica, não precisa de debate, ele entrega uma emoção encapsulada que se espalha como um vírus. Quando a gente se dá conta, a ideia já se instalou na nossa mente e a gente passa a defender aquilo como se fosse nosso desde o início. E isso leva a um ponto que é crucial. Cada curtida, cada compartilhamento é basicamente uma aula que a gente dá para os algoritmos sobre as nossas próprias vulnerabilidades emocionais. A gente acha que está escolhendo conteúdo, mas na verdade é o sistema que está aprendendo a escolher o nosso estado mental. Agora, na segunda parte, a gente vai para o como. E não é mágica, é pura psicologia. Vamos revelar os princípios que fazem essas técnicas serem tão eficazes, basicamente hackeando nosso próprio cérebro. Esse aqui é talvez o ponto mais importante de todos. Ser manipulado não tem a ver com falhas de caráter ou de inteligência. A manipulação explora o funcionamento padrão do cérebro humano. Ponto. Aceitar que todo mundo tem essa vulnerabilidade é o primeiríssimo passo para se proteger. O nosso cérebro evoluiu para economizar energia. E para isso, ele cria atalhos, que os psicólogos chamam de heurísticas, para tomar decisões rápidas. É um recurso de sobrevivência, super útil. Mas no mundo de hoje, com excesso de informação, esses mesmos atalhos viram portas de entrada para manipulação. Aqui dá para ver um desses atalhos em ação. Frases como, mas todo mundo sabe que, ativa um gatilho. O nosso cérebro tende a concordar só para se sentir parte do grupo, economizando o esforço de ter que pensar por conta própria. É um instinto social muito poderoso. E aqui estão os 3 alvos principais. Primeiro, a emoção, que basicamente desliga o raciocínio lógico. Segundo, a autoridade, que faz a gente confiar em símbolos de poder e não na substância. E terceiro, a repetição, que faz nosso cérebro confundir o que é familiar com o que é verdadeiro. Na nossa terceira sessão, a gente entra numa área um pouco mais cinzenta. Qual é a linha tênue que separa inspiração de manipulação? Como a gente diferencia uma influência que fortalece de uma que só controla? Vamos investigar isso. A verdadeira diferença não está na intenção declarada, mas sim no resultado, no efeito que causa. Um discurso inspirador de verdade fortalece a capacidade da pessoa de pensar e agir por conta própria. Já um discurso manipulador, ele cria uma dependência, fazendo com que a pessoa precise sempre voltar àquela fonte para se sentir segura, para se sentir motivada. E aqui tem um teste bem prático. Uma fonte de inspiração genuína não tem medo de ser questionada. Ela até gosta, vê como parte do processo. Já a manipulação, ela trata qualquer discordância como um ataque pessoal, quase uma traição. O debate para ela é uma ameaça. É preciso prestar muita atenção na linguagem usada. A inspiração coloca o poder na mão da própria pessoa, transformando-na na protagonista da jornada. A manipulação faz o exato oposto. Ela se posiciona como um salvador,
alguém indispensável, criando seguidores fiéis em vez de indivíduos autônomos. E essa é uma ideia bem sutil, mas muito importante. A empatia pode ser usada para conectar, para compreender, mas também pode ser usada como uma coleira emocional. Se a sensação de compreensão vem com a condição de não poder discordar, então isso não é cuidado, é uma forma de controle. Bom, chegamos à nossa parte final e talvez a mais importante. Agora que a gente já entendeu o ataque, como é que se constrói a defesa, vamos montar o nosso escudo mental, um guia prático de autodefesa cognitiva. E a boa notícia é que a gente não precisa de um arsenal super complexo. Na verdade, tudo se resume a uma única ferramenta. Um único protocolo mental que pode ser aplicado em qualquer situação. É um processo simples, em 3 passos. Primeiro, quando uma mensagem gerar uma emoção muito forte, medo, raiva, euforia, pause. Emoção intensa é o alarme de que um atalho mental foi ativado. Segundo, tente identificar o que está em jogo. É um apelo à autoridade? É prova social? Repetição? E terceiro, faça a pergunta-chave. E a base de tudo é isso aqui. A manipulação vive da velocidade, das nossas reações automáticas. O simples ato de desacelerar o processo de pensamento, de dar a si mesmo alguns segundos antes de reagir, já é o principal ato de resistência cognitiva que existe. E aqui está ela, a pergunta definitiva, o filtro final para qualquer mensagem, qualquer ideia, qualquer discurso. Depois de consumir isso, eu me sinto mais capaz de pensar com a minha própria cabeça ou me sinto mais dependente de quem falou? A resposta para essa simples pergunta, ela revela absolutamente tudo.